Bem-vindos ao segundo objeto de aprendizagem. Vamos falar sobre tipografia e escolha de tipos. A tipografia é conhecida como a arte da criação e impressão de um texto, seja ele físico ou virtual. O seu objetivo fundamental é dar ordem e formato à estrutura da comunicação. Hoje vamos aprender algumas dicas para combinar fontes como um profissional. A primeira é combinar duas fontes da mesma família tipográfica. Famílias tipográficas, ou seja, serifada, sem serifa, cursiva, foram criadas para classificar fontes que se complementam. Adotar assim fontes de uma mesma família vai ajudar não apenas a estreitar a escolha de fontes, como também garantir um visual coeso no nosso trabalho. Como mencionámos antes, fontes combinam também quando contrastam. Aqui a grossura da fonte é o ponto de contraste. Fontes baixas e grossas combinam bem com fontes altas e finas. Isso dá-se pelo facto de que fica fácil a distinção entre as duas tipografias e a compreensão do papel de cada uma no projeto. Ambas fazem as suas próprias funções, enquanto complementam o visual da outra. Também é importante escolher fontes legíveis. Ao escolher a sua fonte, assegure-se de não optar por uma que torne o seu texto irredimensionável. O kerning no mundo do design é o termo usado para se referir ao espaçamento entre as letras. Esse é outro recurso importante para diferenciar seções do seu texto, criando uma hierarquia entre as fontes e mostrando aos leitores que se tratam de duas partes distintas do documento. Seja criativo, mas sem exagero. Um texto longo, com muito espaçamento, por exemplo, pode fazer o leitor perder o interesse, enquanto o espaçamento de menos faz o texto parecer muito apertado e de difícil leitura. Não tenha, pois, medo de experimentar com o tamanho do texto para encontrar um bom equilíbrio. Escolher fontes com espaçamentos diferentes pode equilibrar o nosso projeto. Vamos ver agora as fontes com características complementares. Este aspecto é mais subjetivo, porém, de forma intuitiva, podemos sentir o que cada fonte transmite ao olharmos para ela. Sabemos identificar profissionalismo, descontração e até mesmo infantilidade. Por exemplo, a fonte adotada para um convite de festa infantil, talvez arredondada e divertida, não é a mesma que usaríamos numa proposta comercial. Ao refletirmos sobre a combinação de fontes, selecione tipos com características complementares. Os aspectos podem ser diferentes, mas o clima que transmitem é parecido. Misture, por exemplo, uma fonte com mais curvas e outra mais reta, mas cuja atmosfera seja similar e teremos alcançado o nosso objetivo. Serifadas como a Times New Roman têm floreios, ou seja, pés decorando as extremidades das letras. Fontes sem serifa, como por exemplo o Arial, compõem uma tipografia cujo nome significa literalmente sem pés, ou seja, sem floreios decorativos. Combinar fontes com e sem serifa é uma forma clássica e fácil de criar um design bem contrastado. Ao combinarmos tipos de texto, o contraste, quando bem utilizado, é ótimo, mas certifique-se de que não são diferentes demais para não poluírem o visual, tornando-se desagradável. Porém, certifique-se de que criou uma boa combinação serifada com sem serifa, optando por adoptar diferentes pesos e estilos para que não sejam muito parecidas. Vamos ver agora como optar por um título tradicional e um texto divertido. É mais fácil combinar fontes quando você define o papel de cada uma e estabelece uma certa hierarquia entre elas. Títulos devem atrair a atenção, adotando fontes maiores e mais grossas, e dar o tom do texto, pois são a introdução do leitor ao documento.
Neste caso, adotar uma fonte mais tradicional no título passa a impressão de se tratar de um texto mais sério. Ao contrastar esta primeira impressão com uma fonte mais decorativa no texto, você atrai a atenção dos seus leitores para que continuem a leitura. Optar por um título decorativo e um texto tradicional. Esta opção é o contrário da nossa dica 6. Ou seja, se o seu projeto é mais dinâmico e divertido, um título criativo irá passar a impressão correta para os seus leitores, transmitindo uma atmosfera mais relaxada, enquanto o texto tradicional transmite um visual mais profissional. Combinar fontes diferentes para título e texto, assim como diferentes tamanhos e grossuras, cria, pois, um contraste que torna o documento interessante. Mas mais uma dica. Quanto mais curtos os títulos decorativos, melhor. Evitar combinar fontes diferentes demais. As fontes não precisam ser da mesma cidade, mas precisam pertencer ao mesmo planeta de design. Enquanto é importante contrastar, diferenças demais também causam discórdia. Como saber se o contraste foi suficiente ou se passou do limite? Ou se as fontes são tão diferentes a ponto de serem incompatíveis? A forma mais fácil de avaliar é pelo aspecto visual. Mas se você prefere se guiar por regras, escolha fontes que têm tanto elementos em comum quanto elementos contrastantes. Uma boa regra é comparar usando a altura da letra X. Se a altura é parecida, mas as fontes são diferentes, pode ser uma boa combinação. Outra forma de avaliar é juntar fontes de grossura parecida em tamanhos diferentes, ou, ao contrário, grossura diferente em tamanhos parecidos. Ora, então, a nossa frase de hoje é: comunicação não é só falar, ver ou ouvir. É fazer, entender. Por Renato Ribeiro. Muito obrigado e até ao próximo objeto de aprendizagem.